História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Parte 7. Livro 3. Capítulo 1. Olá, meu amigo, minha amiga que está chegando agora no canal Ler com Ouvidos. Obrigado pela presença. Vamos a mais uma leitura maravilhosa deste livro. Deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. E se puder, torne-se membro do canal para ajudar este trabalho. Capítulo 1. Em que partes da terra os apóstolos pregaram sobre Cristo? Esta era a situação dos judeus, enquanto os santos apóstolos, discípulos de nosso Salvador, haviam se espalhado por toda a terra. A Tomás, como quer uma tradição, coube a Pártia, e a André a Sítia, a João a Ásia, entre os quais se estabeleceu, morrendo em Éfeso. Nota de rodapé. O autor provavelmente estava pensando nos habitantes, escrevendo entre os quais, e não onde. Fim da nota de rodapé. Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia. 1 Pedro 1:1. Aos judeus da diáspora. Por fim chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. E o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo, Romanos 15:19, e finalmente sofreu martírio em Roma sob Nero. Isto é dito por Orígenes, literalmente no tomo 3 de seus Comentários ao Gênesis. Esta obra de Orígenes está perdida. Capítulo 2. Quem foi o primeiro que presidiu a Igreja de Roma? Depois do martírio de Paulo e de Pedro, o primeiro a ser eleito para o episcopado da Igreja de Roma foi Lino. Ele é mencionado por Paulo quando escreve de Roma a Timóteo, na despedida ao final da carta. 2 Timóteo 4:21. Capítulo 3. Sobre as cartas dos apóstolos. De Pedro, reconhecemos uma única carta, a chamada Primeira de Pedro. Os próprios presbíteros antigos utilizaram-na como algo indiscutível em seus próprios escritos. Por outro lado, sobre a chamada Segunda Carta, a tradição nos diz que não é testamentária, isto é, canônica. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Quanto aos atos que levam seu nome e o evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua e o chamado Apocalipse, sabemos que de nenhum modo foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles. À medida em que avance esta história, farei propositadamente que, junto às sucessões, sejam indicados os escritores eclesiásticos, segundo as épocas que utilizaram os livros discutidos,
e quais deles, e também o que dizem dos escritos testamentários e admitidos, e dos que não o são. Pois bem, os escritos que levam o nome de Pedro, dos quais somente uma única carta conhecemos como autêntica e admitida pelos presbíteros antigos, são os já referidos. Por outro lado, é evidente e claro que as 14 cartas de Paulo, contudo, não é justo ignorar que alguns rechaçaram a carta aos Hebreus, dizendo que a Igreja de Roma não a admite, por crer que não é de Paulo. O que foi dito sobre ela por aqueles que me precederam será exposto a seu devido tempo. Naturalmente, também não aceitei entre os escritos indiscutidos os atos que se dizem ser dele. Mas como ocorre que o mesmo apóstolo, nas despedidas finais da carta aos Romanos, menciona junto com os outros a Hermas, a quem se diz que é o livro do pastor, deve-se saber que alguns também rechaçam este livro, e que por causa deles não se pode contá-los entre os admitidos. Por outro lado, outros julgam-no como muito necessário, especialmente para os que precisam de uma introdução elementar. Por esta razão, sabemos que foi lido publicamente nas igrejas e comprovamos que alguns escritores dos mais antigos fizeram uso dele. Baste o dito como exposição de quais são as divinas. Divinas Escrituras, não discutidas, e quais são as que nem todos admitem. Capítulo 4. Sobre a primeira sucessão dos apóstolos. Que Paulo pregou aos gentios e que desde Jerusalém até o Ilírico deitou os alicerces das igrejas, está bem claro em suas próprias palavras. Romanos 15:19. E no que Lucas narra nos Atos. Pelas palavras de Pedro em sua carta, da qual já dissemos que é aceita, e que escreve aos hebreus da diáspora, moradores do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, percebe-se claramente em que províncias ele pregou a Cristo e transmitiu a doutrina do Novo Testamento aos que procediam da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículos 7 a 10. Não é, porém, fácil dizer quantos e quais destes, convertidos em homens de zelo genuíno, foram considerados capazes de apacentar as igrejas fundadas por estes apóstolos, a não ser os que podem ser vistos nos escritos de Paulo. Este realmente teve inúmeros colaboradores e, como ele mesmo os chama, companheiros de luta. Filipenses 2:25. A maior parte ele considera digna de memória imorredoura e em suas próprias cartas dá contínuo testemunho deles. E não somente isto, mas também Lucas nos Atos dá uma lista dos discípulos de Paulo e os menciona pelo nome. Pelo menos sobre Timóteo, refere-se que foi o primeiro a ser designado para o episcopado da igreja de Éfeso. 1 Timóteo 1:3. Assim como Tito, das igrejas de Creta. Tito, capítulo 1, versículo 5. Lucas, por outro lado, oriundo de Antioquia por sua linhagem e médico de profissão, Colossenses capítulo 4, versículo 14, foi durante a maior parte do tempo companheiro de Paulo.
Mas seu trato com os outros apóstolos também não foi superficial. Deles adquiriu a terapêutica das almas, da qual nos deixou exemplos em 2 livros divinamente inspirados: o Evangelho, que ele confessa ter composto segundo o que lhe transmitiram os que foram testemunhas oculares e se fizeram servidores da doutrina, dos quais ele diz que seguiu já desde o começo. Lucas, capítulo 1, versículos 2 e 3, e os Atos dos Apóstolos, que compôs, já não com o que tinha ouvido, mas com o que ouviu, com o que viu com os próprios olhos. Disse também que Paulo costumava mencionar o Evangelho de Lucas sempre que, escrevendo, dizia como se tratasse de um evangelho seu, segundo o meu evangelho. Romanos, capítulo 2, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Dos restantes seguidores de Paulo, está provado que Crescente foi enviado por ele a Gália. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E Lino, que é mencionado na segunda carta a Timóteo, indicando que se encontra com ele em Roma, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, já foi demonstrado anteriormente que foi designado para o episcopado da Igreja de Roma, o primeiro depois de Pedro. Paulo também atesta que Clemente, instituído terceiro bispo da Igreja de Roma, foi seu colaborador e companheiro de luta. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Além destes, há também o areopagita chamado Dionísio, sobre o qual Lucas escreve nos Atos 17:34, que foi o primeiro que creu depois do discurso de Paulo aos atenienses no Areópago, e de quem outro antigo Dionísio, pastor da igreja de Corinto, conta que foi o primeiro bispo de Atenas. Mas à medida que avançarmos no caminho, diremos oportunamente segundo as épocas, referente à sucessão dos apóstolos. Agora, sigamos o fio da narrativa. Capítulo 5. Sobre o último assédio dos judeus depois de Cristo. Depois de Nero ter exercido o poder durante 13 anos, e tendo os reinados de Galba e Oto durado 1 ano e 6 meses, Vespasiano, que havia se distinguido nas operações bélicas contra os judeus, foi nomeado imperador na própria Judéia, após ser proclamado senhor absoluto pelo exército, ali acampado. Encaminhando-se então a Roma, pôs em mãos de seu filho Tito a guerra contra os judeus. Depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Atos, capítulo 7, versículos 58 a 60. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, a quem decapitaram. Atos capítulo 2, versículo 12. Capítulo 12, versículo 2. E depois de todos, Tiago, o que depois da ascensão do nosso Salvador foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém, e morreu da forma que já descrevemos. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte, e foram expulsos da Judéia.
porém, com o poder de Cristo, que havia lhes dito: Ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Mateus 28:19. Dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. E não apenas eles, também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea, chamado Pela. Tendo os que creram em Cristo emigrado até lá, desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Quem, pois, quiser saber com exatidão os males que então caíram sobre a nação em todo lugar, e como, especialmente os habitantes da Judéia, viram-se empurrados ao fundo das calamidades, quantos milhares de jovens, de mulheres e de crianças morreram pela espada, pela fome e inúmeras outras formas de morte. E quantas e quais cidades da Judéia foram sitiadas, e também quantos horrores, e pior do que os horrores, atingiram os que refugiaram na mesma Jerusalém, por ser uma metrópole muito fortificada, assim como a índole de toda a guerra. Os acontecimentos que nela se sucederam, e como que finalmente a abominação da desolação anunciada pelos profetas se instaurou no próprio templo de Deus, tão célebre antigamente, que sofreu todo tipo de destruição e, por último, foi aniquilado pelo fogo. Tudo isso encontrará na narrativa escrita por Joséfo. Mas é necessário assinalar que este mesmo autor refere que o número dos que se concentram nos dias da festa de Páscoa, vindo de toda a Judéia para Jerusalém, como num cárcere, para usar suas palavras, era de uns 3 milhões. Era necessário, pois, que nos dias em que causaram a paixão do Salvador e benfeitor de todos, e Cristo de Deus, nestes mesmos, encerrados como num cárcere, recebessem a ruína que os alcançava, a justiça de Deus. Mas passando por alto o que lhes sobreveio, e o que lhes foi feito pela espada, e de outras maneiras, acho necessário apresentar apenas as calamidades causadas pela fome, para que os que leiam este escrito possam saber, em parte, como não tardou muito para que os alcançasse o castigo divino por seu crime contra o Cristo de Deus. Capítulo 5. Sobre a fome que oprimiu os judeus. Assim, pois, se tomas outra vez em tuas mãos, de novo, assim, pois, se tomas outra vez em tuas mãos o livro 5º das histórias de Joséfo, leia a tragédia que lhes aconteceu então. Abre aspas para Joséfo. Para os ricos, ficar era o mesmo que perder-se, pois, sob o pretexto de que deserdavam, assassinavam qualquer um pelos seus bens. Com a fome crescia o desespero dos rebeldes, e dia a dia, uma e outro se incendiam terrivelmente.
O trigo estava invisível, mas eles invadiam as casas e as revistavam. Então, se o encontravam, maltratavam-nos por ter negado. Se não o encontravam, torturavam-nos por tê-lo escondido tão cuidadosamente. A prova de ter ou não ter eram os corpos dos desgraçados. Os que ainda se aguentavam em pé pareciam ter alimentos em abundância. Os que já estavam consumidos eram deixados em paz. Parecia fora de propósito matar alguém que logo morreria de inanição. Muitos davam secretamente seus bens em troca de uma medida de trigo, se eram ricos, de cevada, os mais pobres. Trancavam-se no mais oculto de suas casas, impelidos pela necessidade, uns comiam trigo cru, outros o coziam à medida que a necessidade e o medo ditavam. Não se punha à mesa antes, tiravam do fogo a comida ainda crua e a devoravam. O alimento era miserável e o espetáculo deplorável, os mais fortes tomando tudo e os mais fracos lamentando-se. A fome excede todos os sofrimentos, mas nada ela destrói mais do que o senso de dignidade. Pois o que em outro tempo seria tido como digno de respeito é depreciado em tempo de fome. Assim, as mulheres tiravam os alimentos da boca dos próprios maridos e os filhos da de seus pais, o que é demasiado lamentável. As mães da boca de seus filhos enquanto os seres mais queridos se consumiam entre suas mãos. Nada os refreava de tirar-lhes as últimas gotas que os permitiam viver. Mas, mesmo sendo esta sua comida, não permanecia oculta. Por toda parte caíam-lhes em cima os rebeldes em busca dessa presa. Quando viam uma casa fechada, era sinal de que os ocupantes tinham conseguido comida. E imediatamente arrombavam as portas e se precipitavam para dentro. E só lhes faltava apertar as gargantas e arrancar-lhes o bocado. Golpeavam os anciãos que não soltavam seus alimentos e arrancavam o cabelo das mulheres que escondiam o que tinham em mãos. Não havia compaixão nem pelos velhos nem pelas crianças, mas levantavam as crianças que seguravam seu bocado e a deixavam cair contra o solo. Com aqueles que, adiantando-se a seu ataque, engoliam antes o que tentariam tirar-lhes. Eram ainda mais cruéis, como se tivessem sofrido uma injustiça. Usavam espantosos métodos de tortura para descobrir comida. Obstruíram a uretra dos desgraçados com grãos de legumes e transpassavam-se-lhes o reto com varas pontiagudas. Padeciam-se tormentos que espantam apenas por ouvi-los, até confessar a posse de um único pedaço de pão e descobrir um só punhado de farinha escondida. Mas os torturadores não passavam fome alguma. A crueldade seria menor se atendesse a uma necessidade. Mas exercitavam seu louco orgulho e iam ajuntando provisões para os dias vindouros. Seguiam os que à noite se arrastavam até os postos romanos para recolher legumes silvestres e ervas. Quando estes pensavam que já havia escapado dos inimigos, aqueles tiravam-lhes o que levavam. E muitas vezes, se os infelizes suplicavam invocando
pelo terrível nome de Deus, que lhes deixassem uma parte do que, com tanto perigo, tinham trazido. Não lhes deixavam nem isto, e ainda podiam dar-se por satisfeitos se, além de serem despojados, não eram assassinados. Fecha aspas. A isto, depois de outras coisas, acrescenta. Abre aspas. Com o êxito, cortou-se para os judeus também toda a esperança de salvação, e a fome, abatendo-se sobre cada casa e cada família, ia devorando o povo. Os terrenos enchiam-se de mulheres e de crianças de peito mortos, e as vielas de cadáveres de anciãos. Rapazes e jovens inchados vagavam pelas praças como espectros e caíam mortos onde a dor os escolhesse. Os doentes não tinham forças para enterrar seus parentes, e os que teriam podido negavam-se, por serem tantos os mortos e pela incerteza de seu próprio destino. De fato, muitos caíam mortos junto com os que tinham acabado de enterrar, e muitos iam à sua tumba antes que a necessidade o impusesse. Não havia lamentos nem choro por estas calamidades. A fome afogava os sentimentos, e os que lentamente morriam contemplavam com olhos secos os que morriam antes deles. Um silêncio profundo e uma noite carregada de morte envolviam a cidade. E pior do que tudo isso, eram os ladrões. Penetravam as casas como ladrões de tumbas, despojavam os cadáveres e depois de arrancar os panos que cobriam os corpos, iam embora entre risadas. Testavam a fio de suas espadas nos cadáveres e, provando o ferro, atravessavam alguns que, já caído, ainda viviam. Mas se alguém lhes pedia que utilizassem nele sua força e sua espada, desdenhavam-no e abandonavam-no à fome. E todo o que expirava olhava fixamente para o templo, porque deixava vivos atrás de si os rebeldes. Estes rebeldes, no começo, por não suportar o fedor, mandavam enterrar os mortos à custa do tesouro público, mas logo, quando não davam mais conta, atiravam-nos sobre as muralhas aos barrancos. Quando Tito fez a ronda por aqueles barrancos e viu que estavam repletos de cadáveres e o espesso líquido escuro que manava por debaixo dos cadáveres em putrefação, pôs-se a gemer e, levantando as mãos a Deus por testemunha de tudo aquilo, disse que não era obra sua. Fecha aspas. Depois de acrescentar mais algumas coisas, continua dizendo, abre aspas, eu não poderia deixar de expressar o que o sentimento me ordena. Creio que se os romanos tivessem demorado em sua ação contra os culpados, o abismo teria engolido a cidade, ou as águas a teriam submergido, ou teriam sido alcançados pelos raios de Sodoma, pois a geração que continha era muito mais ímpia do que as que sofreram estes castigos. E pela demência criminosa destas pessoas, o povo inteiro pereceu com elas. Fecha aspas. E no livro 7, escreve o seguinte, abre aspas, foi infinito o número dos que pereceram na cidade por fome, os padecimentos eram indizíveis. Em cada casa havia guerra como se aparecesse em um canto uma sombra de comida.
E os que mais se queriam entre si apegavam-se aos tapas para tirar o miserável sustento da vida. Nem sequer os moribundos confiavam à necessidade. Os ladrões revistavam inclusive os que estavam expirando, para que alguém não escondesse alimento sob a roupa e fingisse estar morto. Outros, com a boca aberta por efeito da desnutrição, andavam cambaleando e desancados como cães raivosos e empurravam as portas como fazem os bêbados. E, em sua impotência, entravam nas mesmas casas 2 ou 3 vezes em uma só hora. A necessidade fazia com que levasse tudo a boca, e quando recolhiam os alimentos até indignos dos animais irracionais mais repugnantes, levavam-no para comer escondido e assim acabaram por não abster-se nem dos cintos e dos calçados. Tiravam as peles de seus escudos e as mastigavam. Para alguns, até fiapos de ervas velhas eram alimento. Outros recolhiam fibras de plantas e vendiam uma porção mínima por 4 dracmas áticos. E o que haveria de dizer sobre a imprudência das pessoas presas do desânimo? Porque vou mostrar uma obra sua que não está narrada nem entre os gregos nem entre os bárbaros, espantosa de dizer, incrível de escutar. Eu, pelo menos, para não dar a impressão de que estou inventando para a posteridade, de bom grado omitiria esta calamidade se não tivesse uma infinidade de testemunhos contemporâneos meus. Além disso, prestaria pouco serviço à minha pátria se renunciasse a relatar os males que de fato padeceram. Uma mulher das que habitavam na outra margem do Jordão, chamada Maria, filha de Eleazar, da aldeia de Batesor, nome que significa casa de Esopo, notável por riquezas e por sua linhagem, fugiu para Jerusalém com o resto da multidão e com esta compartilhava o assédio. Os tiranos tiraram-lhe todos os bens que havia reunido e levado consigo a cidade desde Pérea. O resto de seu enxoval e o pouco alimento que encontraram foi sendo roubado por pessoas armadas que entravam a cada dia. Foi grande a indignação daquela pobre mulher, e muitas vezes injuriava e maldizia os ladrões para excitá-lo contra si mesma. Mas como ninguém a matava, movidos pela ira ou pela compaixão, e cansada de buscar alimento para os outros que já eram impossíveis de contar em parte alguma, com as entranhas e a medula traspassadas pela fome, tomou como conselheiras a cólera e a necessidade e se lançou contra a natureza. Agarrou o filho que tinha, ainda criança de peito, e disse: criança desgraçada, em meio à guerra e à fome e à revolta, para quem vou guardar-te? Entre os romanos, se por acaso cairmos vivos em suas mãos, a escravidão. Mas a fome se antecipa à própria escravidão, e os rebeldes são ainda piores do que ambas as coisas. Eia, seja alimento para mim, maldição para os rebeldes e fábula para o mundo, a única coisa que faltava, as calamidades dos judeus. Enquanto dizia estas coisas, deu morte ao seu filho. Depois assou-o e comeu a metade, e o resto guardou escondido. Em seguida apareceram os rebeldes, e farejando a ímpia exalação, ameaçaram a mulher de degolá-la imediatamente, se não lhes mostrasse o que tinha preparado.
Ela então disse para eles que guardaram uma boa porção e revelou o que restava de seu filho. O horror e o pasmo surpreendeu-os na hora e ficaram cravados no lugar diante daquele espetáculo. Mas ela disse: é meu próprio filho e eu o fiz. Comei, pois também eu comi. Não sejais mais brandos do que uma mulher, nem mais compassíveis do que uma mãe, mas se por escrúpulos piedosos recusais meu sacrifício, eu já comi por vós. Fique o resto também para mim. Depois disso, aqueles foram-se tremendo. Foi a única vez em que se acovardaram e que de mau grado cederam a mãe tal comida. Em seguida, a cidade inteira encheu-se de horror e todo o mundo estremeceu ao ser-lhe apresentado frente aos olhos aquele crime como sendo seu próprio. Entre os esfomeados havia pressa para morrer e uma certa inveja pelos que já haviam se adiantado, morrendo antes de ouvir e contemplar semelhantes horrores. Fecha aspas. Esta foi a recompensa dos judeus por sua iniquidade e impiedade para com o Cristo de Deus. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Que Deus vos abençoe. Deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Para ter acesso aos demais capítulos deste audiobook, acesse a aba da playlist. Torne-se membro do canal pelo link que está na descrição deste vídeo. Te encontro na próxima leitura. Até lá!